Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou trazer você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa segunda-feira. Segunda-feira de finalização, da 30ª rodada. Ontem jogou Palmeiras e Juventude, o Palmeiras venceu por 5-3 e finaliza assim a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Olhando para a tabela de classificações, o Vasco permanece na 10ª colocação com 37 pontos. E nesse vídeo a gente vai traçar os objetivos dos próximos jogos e ver aquilo que a gente consegue fazer ainda nessa competição. Se dá para buscar dentro de um objetivo parcial na Copa do Brasil, é claro. Comemorar um título era muito mais importante do que propriamente a vaga na Libertadores da América. Mas já que uma situação não deu e não vai dar no Campeonato Brasileiro, a gente tem que ser realista aqui, buscar essa vaga na Libertadores ali pela competição, pela Liga, pelo Brasileirão, ainda temos chances, mesmo e remotas, né? Então a gente precisa também enfatizar isso, que as chances são pequenas. E claro, a gente vai falar bastante também sobre o posicionamento que a diretoria cruzmaltina deve fazer a respeito dos ingressos vendidos para a semifinal contra o Atlético Mineiro. Muitos espaços vazios, nas arquibancadas, isso incomoda muito o torcedor e, claro, visualmente não fica muito legal. Parece que a diretoria cruzmaltina vai se posicionar. Mas antes da gente começar, corre ali no primeiro comentário fixado, clique no link da 1xBet. A 1xBet é parceira aqui do nosso trabalho, assim como você. E você que gosta de palpites esportivos vai ter bônus exclusivos utilizando o código Mário Vasco. Você corre lá no primeiro comentário fixado, clique no link, faça o seu cadastro e faça o seu primeiro depósito para concorrer a todos os bônus e todas as facilidades que a 1xBet tem para vocês que gostam de palpites esportivos, assim como eu. Então corre lá, primeiro comentário fixado, solta a vinheta, bora pro vídeo que a gente vai falar bastante sobre Vasco nessa segunda-feira. Eu sei que a gente ainda está muito machucado sobre a eliminação na Copa do Brasil, mas bola para frente que ainda a temporada não acabou. Solta a vinheta. Finalizada a 30ª rodada, lembrando que o Vasco tem um jogo a menos, tem 29 na tabela de classificações, o jogo contra o Cuiabá vai completar ainda essa rodada, mas finaliza aí com o jogo do Palmeiras ontem, contra o Juventude, essa partida válida pela 30ª rodada, por 5-3 a vitória da equipe alviverde. O Vasco não se movimenta na tabela de classificações, permanece na 10ª colocação com 37 pontos, acima do Vasco temos o Atlético Mineiro com 41, o Atlético que nos eliminou aí na semifinal da Copa do Brasil, o Cruzeiro em oitavo com 44, o Bahia em sétimo com 46, o Internacional em sexto com 49. É aí que é a meta do G6, tá? E depois vem São Paulo com 50, Flamengo com 51, Fortaleza com 56 na terceira colocação, Palmeiras, o vice-líder com 60 e o Botafogo líder com 61. Então o Vasco, observando o G6, o Gigante da Colina precisa somar aí nada mais, nada menos que 12 pontos para chegar ao G6 do Campeonato Brasileiro. Observando dentro da tabela, o Botafogo ainda está na Libertadores da América, o próprio Atlético, que eu acho que não vai chegar, dentro dessa perspectiva na competição, porque realmente é muito difícil o Atlético ter aí alguma pontuação superior em si, dessa questão envolvendo o campeonato, porque a gente observando os próximos jogos do Vasco em casa, o Vasco tem uma sequência muito boa no Rio de Janeiro. O Vasco pega aí alguma sequência positiva diante de um cenário hostil pós-eliminação. Então, observando, toda essa questão do Campeonato Brasileiro, a gente observa alguns jogos importantes, principalmente os próximos jogos do Vasco dentro dessa competição. Vou trazer aqui para vocês algum deles. Vamos lá, os 5 próximos jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro. O Vasco enfrenta o Cuiabá em São Januário na próxima quinta-feira, então essa semana, a gente já tem jogo, estaremos em loco, estaremos fazendo a nossa cobertura total para você do Vasco em São Januário. Temos também o jogo contra o Bahia, ainda sem local definido, mas dia 28 de outubro, o Vasco jogando em casa de novo, uma sequência de 2 jogos em casa agora contra o Bahia. O jogo pode ser em São Januário, tem essa grande possibilidade, o local ainda não está definido, mas provavelmente seja no Caldeirão de São Januário. Depois o Vasco enfrenta o Botafogo, permanece no Rio de Janeiro. Esse jogo pode ser até mesmo no Maracanã, existe essa possibilidade, por conta de agendas do Engenhão, mas também existe a possibilidade de ser no estádio Newton Santos. O Vasco, que já venceu o Botafogo no estádio Newton Santos nessa temporada, pode enfrentar o Botafogo novamente, e não vou falar outra coisa aqui, o Vasco venceu também o Fluminense no estádio Newton
Newton Santos. Então, dentro de clássicos no estádio Newton Santos, o Vasco leva uma vantagem em cima dos seus rivais nessa temporada. Então, observando esse jogo contra o Botafogo, podendo ser no estádio Newton Santos, o Vasco tem uma sequência de 3 jogos seguidos no Rio de Janeiro em ambientes favoráveis. São Januário contra Bahia e Cuiabá e no Newton Santos, né, possivelmente no Newton Santos contra o líder Botafogo. Depois o Vasco vai a Fortaleza enfrentar o Fortaleza ainda sem data definida, a CBF ainda não detalhou essa rodada, e depois o Gigante da Colina enfrenta o Internacional de novo no Rio de Janeiro. Sequência de 5 jogos importantíssimos para a gente prever essa situação dos 12 pontos para o Internacional, sendo 15 em disputa, e o Inter é um confronto direto dentro dessa briga, e o Vasco tendo 4 jogos no Rio de Janeiro, sendo 3 jogos seguidos com Cuiabá, Bahia e Botafogo. Situação muito boa para o Vasco diante dessa situação hostil da eliminação da Copa do Brasil, observando uma perspectiva futura no Campeonato Brasileiro. Eu acho muito importante essa guinada no Brasileirão para mostrar força. O elenco tem que dar a volta por cima, né? Muitas informações que eu tenho que os jogadores estão cabisbaixos com essa questão. Aquela imagem do Verratti, né, sensibilizou muito o torcedor vascaíno, o Verratti chorando ali no gramado de forma bem incisiva. Conversei com algumas pessoas e sim, os jogadores sentiram um pouco o impacto dessa eliminação. Os jogadores estavam muito confiantes por conta de toda a movimentação que a torcida fez, não só no treino aberto, mas também durante o jogo. Mas, enfim, não tem como mais voltar atrás, agora olhar para frente, porque o ano não acabou, né? A gente vê também algumas pessoas ou algumas páginas falando que tem que contratar, que tem que mandar embora. Cara, a temporada ainda não acabou, tá? E não estamos numa janela de transferências. A reformulação vai acontecer? Vai acontecer. Mas no final do ano a gente vai precisar juntar os cacos e tentar conquistar coisas maiores no Campeonato Brasileiro, mesmo que seja difícil, mesmo que seja complicado. Muita gente também se divide no fato de lutar para não cair. O Vasco, que tem uma pontuação considerável na tabela, outros clubes estão atrás, e observa, né, a parte de cima com uma forma um pouco mais com propriedade de buscar algo maior, principalmente diante de uma sequência no Caldeirão. Então a gente vai estar, obviamente, falando sobre isso durante o ano, né, porque ainda temos o Campeonato Brasileiro. E olha só, voltando lá na Copa do Brasil a respeito dos ingressos, né, a gente pôde observar, principalmente eu que estava dentro do campo, olhando para a arquibancada assim, tinha alguns espaços, principalmente naquela área VIP, que é chamada de VIP, que de VIP não tem nada, e um pedaço ali da arquibancada também, a parte de baixo um pouco vazia. É claro que a chuva faz com que os torcedores ultrapassem ali um caminho um pouco mais superior por conta, né, da cobertura, e ocupam espaços onde era para uma pessoa, acaba ficando 2, até mesmo 3 pessoas ali acumuladas nesse espaço, abrindo espaço físico na parte de baixo. Mas não foi só isso. A gente observando ali, faltou muita gente ali em São Januário. E claro, a diretoria Cruz Maltina, né, diante desse cenário, deve se pronunciar principalmente para falar sobre isso, sobre as vendas, a dificuldade do sócio torcedor e muito mais. Então, a expectativa é que a gente tenha algo, né, de uma situação de posicionamento essa semana a respeito dessa questão dos ingressos. A gente teve muita gente, muito sócio, muitos torcedores de fora diante de um cenário que o Vasco precisava muito desses torcedores, né? Aquela informação que eu tive a respeito da invasão, cara, olha só, nós não tivemos invasão no ato de entrada do ônibus, tá? Eu estava ali, fiz a filmagem quando o ônibus entrou, não tivemos ali nenhuma invasão no local do ônibus. Do outro lado ali na catraca, eu não sei se nós tivemos, a gente tem uma imagem, né, de um segurança agredindo um torcedor, isso vai precisar, claro, ser investigado, se é caso de polícia, a gente não vai deixar passar, o torcedor vascaíno não merece isso, independente do que aconteceu ali, a gente não pode julgar também o torcedor se ele invadiu ou não, a gente não sabe, e claro, essa situação de invasão ali foi algo muito complicado, porque a polícia militar ela soltou uma bomba de efeito moral no momento que o ônibus fez a curva para a entrada no portão, né? A gente estava presente ali, a gente conseguiu ver esse movimento um pouco mais hostil. E claro, isso não foi muito legal. Então o Vasco precisa se pronunciar a respeito da segurança privada, precisa se pronunciar a respeito dos ingressos e claro, a gente precisa também observar que o ano não acabou. A gente precisa juntar os cacos e ir para o Campeonato Brasileiro, pensar em coisas maiores, dar a volta por cima. E, claro, observar aí também esse ano, né, sabendo dessa venda da Vasco SAF que vai ser realizada em janeiro, início do ano de 2025, a reforma e ampliação de São Januário também, o potencial construtivo também iniciando em dezembro, segundo a previsão do presidente Pedrinho. Diretoria Cruz Maltina, nesse momento de ansiedade, tristeza e fraqueza do torcedor vascaíno a respeito dessa eliminação, vocês precisam se posicionar diante desses fatores e demonstrar cada vez mais uma comunicação clara. Não pode ficar nas escuras essa questão da Vasco SAF, o torcedor precisa se apoiar nessa questão, como que vai ser vendido, quais são os grupos, qual a expectativa desses grupos,
até mesmo para nós aqui, o torcedor vascaíno, que tem um espaço aqui no nosso canal, se pronunciar a respeito das escolhas que vocês vão fazer. Nada às escuras, por favor, como foi feito na gestão passada. Se posicionar também a respeito dessa questão dos ingressos, enfim, a gente precisa de um posicionamento, o torcedor precisa ser agora escorado pelos erros que foram criados e a eliminação que foi o resultado de todos esses erros na Copa do Brasil. Então, o Pedrinho, claro, como um belo comunicador, ganhou vários e vários prêmios na Rede Globo de televisão, com certeza sabe da importância desse contato para reprimir e apoiar um pouco o torcedor nesse momento de ansiedade e, claro, de tristeza dessa eliminação, porque eu confesso que eu também estou triste pra caramba a respeito dessa questão, porque a gente cria uma expectativa, mesmo tendo um elenco limitado, e chegou o momento agora de traçar esses objetivos. Reforma e ampliação de São Januário, como estão os passos, nós vamos investigar, mas a gente quer um posicionamento da diretoria, a respeito da Vasco SAF também. Como que vai ser tratada essa venda, quais são os grupos, é necessário a gente começar a se alimentar de coisas que criam um horizonte e um futuro que o torcedor pode encontrar, né, um cenário melhor, ou até mesmo o torcedor que não concorda com tudo isso, buscar também lutar contra, que a gente aqui dá espaço para todos eles, tanto por favor quanto por contra, né? A gente não limita ninguém. Todo mundo tem a sua opinião, então vai lá nos comentários deixar a sua, porque a gente precisa agora planejar o nosso futuro. Queria saber a sua opinião, vai lá nos comentários, eu vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais informações. Um forte abraço, saudações vascaínas.